Mensagem de hoje, igreja, tem como tema proclamando as manifestações sobrenaturais da graça de Deus. A graça do Senhor vai trazer a nossa vida e a vida daqueles que receberem a revelação da graça de Deus, vai trazer as manifestações sobrenaturais para a sua vida. As promessas de Deus vão acontecer naturalmente nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Colosso, no capítulo 2 de Colossenses, o versículo 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vamos orar para que Deus nos revele aquilo que Ele quer falar a mim e a você nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus de amor, Deus de bondade, o Deus santo, o Deus justo, o Deus reto, o Deus verdadeiro. É a Ti, Senhor, que nós oramos, pedindo a revelação do Teu Espírito em nosso espírito, Senhor. Pedimos, ó Deus, que venha sobre nós, que venha sobre a Tua igreja, a revelação da Tua vontade para o nosso viver. Estamos aqui para proclamar o Teu nome, Jesus. Estamos aqui para proclamar as manifestações sobrenaturais da Tua graça que nos alcançou e que alcançará a muitos neste ano de 2019. Irá libertar muitas ovelhas da escravidão da lei. Irá libertar muitas ovelhas da escravidão, da tradição religiosa, da tradição de homens, de filosofias e vãs sutilezas que não trazem o poder de Deus. Nós cremos, Senhor, que a Tua verdade, a verdade que liberta, vai correr o mundo, Senhor, neste ano de 2019. E por isso, neste momento, eu te peço, com toda a humildade, submissão ao Teu Espírito, temor e santo tremor, eu te peço, ó Deus, que eu seja usado por Ti, com poder, autoridade e ousadia e coragem, para pregar a verdade, Senhor, para pregar a Tua palavra ao Teu povo, aos Teus filhos, para que eles recebam de Ti, Senhor, as manifestações sobrenaturais da Tua graça, que eles vejam acontecendo em suas vidas milagres, sinais e prodígios, que eles vejam, Senhor, o infinitamente mais que o Senhor pode fazer em nós, pelo Seu poder que está em nós e que opera através de nós. Nesta noite, Jesus, que esta palavra abençoe os corações, abençoe aqueles que vão estar pela internet ouvindo a Tua voz, Senhor, e que haja libertação e crescimento na Tua graça e no Teu santo nome.
É em nome de Jesus que eu oro, eu peço e já te agradeço. Amém? Toda a igreja de Cristo diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amada, linda e querida esposa, bendita e abençoada pastora. Meus amados irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres que sabem que são salvos e salvos para sempre, por meio daquele que nos amou primeiro, aquele que nos predestinou em amor desde antes da fundação do mundo para tão grande salvação, aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo porque têm ouvidos para ouvir a voz de Jesus e segui-lo, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. Nós temos um trabalho intenso para ensinar as ovelhas de Jesus o reto caminho. Nós estamos aqui há 6 anos estabelecidos, 3 anos estabelecidos como igreja de fato, lutando pela fé evangélica, lutando pela verdade do evangelho, que é a revelação da graça de Deus. E o inimigo, nós não damos aqui crédito algum para ele, mas nós sabemos pela revelação do Espírito e pela palavra, que ele ainda atua na vida de quem não tem o conhecimento da verdade. Na vida daquele que vive debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. E o nascido de Deus é aquele que recebe a verdade da cruz. O nascido de Deus é aquele que entende a verdade da cruz de Cristo. O nascido de Deus é aquele que recebe a revelação da graça de Deus e vive firmado nela todos os dias de sua vida. Esse, o maligno não lhe toca. E o inimigo das nossas almas, ele também trabalha intensamente, tentando enganar, matar e destruir. E o apóstolo Paulo, neste texto de Colossenses, ele diz: cuidado que ninguém te engane. Não vos enredem com filosofias, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme a tradição religiosa, conforme a lei, e não segundo Cristo. Então, quando Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar, o que é enredar? É prender em redes. É como se alguém lançasse uma rede para capturar alguma coisa, algum ser, e este ser é capturado por esta rede. Quanto mais ele se mexe, mais a rede o trava, mais a rede o prende. Então Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar, porque as redes estão sendo lançadas. O inimigo está tentando enredar. O inimigo, ele tenta prender nas redes os filhos de Deus. Então, se Paulo diz cuidado, nós temos que estar atentos em relação aos rudimentos da lei. Nós temos que estar atentos às vãs sutilezas, as filosofias que vêm ao nosso ouvido, que é conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo. Porque o que é segundo Cristo vem pela palavra de Deus.
O que é filosofia do mundo vem fora da palavra de Deus. E isso Paulo está dizendo, tome cuidado. Não se deixe enredar. Fique atento. A lei não serve para nada na nossa vida. A lei não tem serventia nenhuma para o cristianismo. A lei está caduca. A lei teve fim na cruz, porque o fim da lei é Cristo. Então nós temos que ter este cuidado, entender, quando Paulo diz aos Hebreus, no capítulo 6, o versículo 1, ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ou seja, põe de parte os princípios da lei. E aqui, Paulo está dizendo ainda, olha, coloca de lado aquilo que Cristo na sua carne fez em cumprimento da lei. Porque Cristo, ele cumpriu toda a lei para abolir a lei. Então Paulo está dizendo, olha, não realize batismo, não realize jejuns, não pague preço, não faça vigílias, não suba montes, não faça nenhum ritual que venha a ter ligação com a lei mosaica, não guarde sábado, não deixe de comer a carne de porco, que era proibido na lei. Não entre nessas filosofias. Porque Cristo é o reto caminho. Então é em Cristo que nós temos que andar. E Paulo está dizendo isso. E se nós trouxermos esta palavra para hoje, dia 17 de janeiro de 2019, nós vamos entender que hoje há muito mais filosofias do que nós podemos compreender aqui pela palavra. Nós podemos entender pela palavra de Deus, quando Paulo diz cuidado a respeito do que se vende hoje dentro das igrejas. O lencinho, a toalhinha, a água do Rio Jordão, o azeite, o óleo de Israel, a água ungida, o sabonete, a vassoura, se vende nas igrejas hoje. E tempos atrás se venderam o sabão em pó. Então a pessoa já leva o kit, a vassoura e o sabão em pó. E lavando a casa, diz que toda sujeira vai sair. Vãs filosofias mundanas, totalmente fora da Bíblia Sagrada, fora de Cristo. E estão os crentes comprando essas, desculpa a expressão, tranqueiras. Estão os crentes acreditando neste misticismo que envolve o quê? O comércio. Que envolve o quê? A tradição segundo homens e não segundo Cristo. Nós recebemos o novo pacto. O pacto da graça de Deus, que é o pacto de melhores e superiores promessas, onde nada depende de esforços ou sacrifícios ou amuletos. Nada. Para nós conseguirmos, para nós atingirmos, recebermos as promessas de Deus, nós dependemos somente da fé na palavra do Senhor Jesus. Somente isso. Então Deus quer que você creia naquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Diz para o irmão que está do seu lado, Deus quer que você creia naquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Diz para ele, é para você. Diga, é teu direito.
É teu direito, irmã Tânia. É teu direito. Agora você diga, é meu direito. Leve a mão aqui no peito e diga, é meu direito. O que Jesus consumou na cruz tem que ser aceito pela igreja. Tem que ser aceito. O inimigo não quer que a igreja aceite. O inimigo quer colocar as vãs filosofias, os pensamentos errados na mente dos crentes. Porque se eu não aceito para a minha vida o que Jesus consumou na cruz, eu anulo a cruz. Eu anulo a graça. Em 1 de Pedro 1,13 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A vida espiritual, ela é uma viva esperança. A vida espiritual, amados, é viver com a esperança de ver manifestado na nossa vida o que Ele consumou na cruz. Então Jesus já fez tudo a nosso favor. Jesus já fez, já está liberado, já está consumado. Então nós temos que receber pela fé a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos curados pela graça. Nós fomos libertados pela graça. Nós prosperamos pela graça de Deus. Então, a pessoa que é chamada a viver a graça, ela deve, por fé, receber todas estas verdades para a sua vida espiritual. E ter cuidado para não se deixar enredar com vãs filosofias. Porque no mundo, diz a palavra de Deus, que há muitas vozes. E todas elas com um sentido. Todas elas com um propósito. Então, se você der ouvidos a mais de uma voz, além da voz de Deus que você recebe aqui, isso vai ser perigoso para a tua vida espiritual. Está compreendendo? Porque aqui você tem a direção de Deus. É Deus quem fala aos teus ouvidos. E se você der ouvidos a outras vozes, isso vai ser cilada para a tua vida. Você pode facilmente se enredar, ser enredado com vãs sutilezas e filosofias do mundo. Então, nós temos que entender que hoje o inimigo, ele tenta destruir, ele tenta roubar usando isso, as filosofias. Ele usa coisas da lei e não segundo Cristo. A filosofia é a forma, igreja, como o mundo vê a vida. E quando se segue uma filosofia que não é segundo Cristo, a tal pessoa, ela tem os pensamentos do mundo e não os pensamentos segundo Cristo. Porque se a palavra bíblica não for a única fonte de autoridade na nossa vida, ouça isso e guarde isso no teu coração. Se a palavra bíblica, amados, tem muitas pessoas que não gostam de estudar a Bíblia, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a Bíblia, tem muitas pessoas que não gostam de aprender a Bíblia, tem muitas pessoas que querem, sabe, aquela comidinha pré-preparada. Eu vou dizer para você, amado, a melhor comida ela dá trabalho para preparar. Ela dá trabalho. Então o que você recebe aqui é uma comida que dá trabalho para chegar para a tua vida. Porque é o melhor, é a melhor comida, é o melhor alimento. E isso tem que ser dado valor. Você tem que valorizar o alimento que você recebe aqui deste altar, que vem do Senhor.
Porque isso vai trazer mudança para a tua vida. Isso vai trazer as manifestações sobrenaturais da graça de Deus para a tua vida. Porque é pela fé. Quando eu recebo a palavra e eu creio, me agarro, Deus vê no meu coração e move a meu favor. Então, o que nós temos que entender? E se a palavra bíblica não for a minha única fonte de autoridade, a minha vida corre risco. A minha vida espiritual corre risco. Qualquer filosofia que não seja segundo Cristo é errada. Qualquer pensamento que esteja fora do padrão bíblico não é verdadeiro, é falso, é mentiroso, é errado. E aqui nós vivemos o sim, sim e o não, não. Porque o que passa disso é do maligno e nós não temos parte com o maligno. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Igreja, quantas pessoas seguem por caminhos que para elas parecem ser direito? Quantas pessoas seguem por caminhos que para elas está tudo bem? Não, Deus não vai fazer conta disso, não. Afinal, quantos fazem? Quantos estão neste caminho? Então eu vou também por este caminho. A Bíblia diz que o final deste caminho é morte. É dor, é sofrimento, é tristeza, é angústia, é lamentação. E o sábio Salomão, ele continua ainda, no Provérbio 14, 12, a confirmar isso. Ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao fim, dá em caminhos de morte. São caminhos errados. São filosofias erradas. São caminhos de morte e de destruição. Então, a minha vida tem que ter raiz espiritual. A minha vida, amado, tem que estar plantada na rocha, que é Jesus Cristo. Para que eu tenha raízes. Eu não posso viver uma vida, sabe, de turista nessa terra. Turista do quê? Turista espiritual. De vez em quando eu procuro Deus, de vez em quando eu quero Deus, de vez em quando eu quero ouvir a palavra porque me faz bem, de vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando. Deus não é de vez em quando. Deus é soberano, é o Todo-Poderoso, é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, é o Criador de todas as coisas, é o reto juiz, é o Deus nosso e Salvador nosso. E Ele é digno de receber toda a glória. Então eu preciso entender e ter cuidado. Porque se eu for na conversa de outro, eu me corrompo. Se eu for na conversa de outros que não têm a verdade segundo Cristo na sua vida, eu me corrompo. O inimigo luta para que o povo de Deus não creia. O inimigo luta para colocar fortalezas na mente do povo de Deus, para parar, às vezes, de crer. Para quê, pastor? Para não receber o que Jesus diz que é real e verdadeiro a nosso respeito. A estratégia do inimigo é mostrar ao povo de Deus as filosofias que não são segundo Cristo. É isso que o diabo quer. A estratégia do inimigo é destruir os filhos de Deus através disso. De vãs sutilezas e de filosofias que não são segundo Cristo. As pessoas estão aí, amados. Como eu disse e repito, estão indo, enchendo
os lugares que são chamados de igreja. Estão lá comprando os objetos que são vendidos dentro daqueles lugares. Estão levando para dentro das suas casas, achando que aquilo vai trazer algum benefício. A pessoa vai lá, compra um lencinho, passa no travesseiro do marido e acha que o marido vai amar ela pro resto da vida. Ou que o marido vai voltar a amá-la. Quando não compra o vidrinho de óleo lá de Israel e vai dar um banho na roupa do marido, na cama do lado que o marido dorme, no travesseiro do marido, e fala, ele vai voltar a ser meu. Filosofias que não é segundo Cristo. Não é a verdade que liberta. Não é o poder de Deus. E o diabo está por trás disso. Filosofia segundo a tradição de homens, segundo a tradição religiosa, que vai contra a palavra de Deus, igreja. Vai contra a palavra de Deus. Então, para alguns, hoje a Bíblia está fora de moda. Para alguns, hoje, dói ouvir a Bíblia. Para alguns, hoje, dói ouvir a verdade. Por quê? Para essas pessoas, a Bíblia está ultrapassada. Nós somos antiquados. Nós somos os quadrados. Mas eu não me envergonho de ser quadrado e antiquado. Porque aquele que se envergonha da palavra, nega Cristo. Ele tem vergonha de Cristo, e eu não tenho vergonha do meu Salvador. E por isso as igrejas estão inventando moda. Para quê? Para atrair os nécios, para atrair os tolos, para encher as igrejas. E com isso, a verdade fica cada vez mais longe dos filhos de Deus. Então nós temos que valorizar o estudo da palavra, que é segundo Cristo. Uma das maiores armas de Satanás, igreja, contra o povo de Deus, hoje, nos dias atuais, é a internet. Nós a utilizamos para propagar as manifestações da soberania de Deus, para propagar a verdade que liberta. Mas nós sabemos hoje quantas pessoas utilizam mal a internet. Quantas pessoas, amados, estão sendo aprisionadas por Satanás através da internet. Satanás põe cativo o povo de Deus através da internet. E ele tem até alcançado alguns filhos de Deus, trazendo comodismo para algumas ovelhas. A ovelha, ela liga o seu celular, ela se conecta, e a palavra está sendo transmitida, e ela então se acha participante do culto. Sendo que era para ela estar congregando com os irmãos. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos enredados com esta filosofia do mundo, com esta filosofia que não é segundo Cristo. Porque uma coisa é nós entendermos irmãos que moram a muita distância e que não podem estar conosco. Gostariam de estar, dariam tudo para estar, mas não podem porque é longe. E aqueles que estão perto e que poderiam estar e estão pela internet. Então, igreja, o conceito de igreja segundo Cristo foge de toda e qualquer filosofia segundo a tradição de homens. Foge de todo e qualquer conceito segundo a tradição religiosa. Por quê?
quando alguém está enredado por vãs filosofias, a luz do evangelho não resplandece sobre ela. Olha o que Paulo diz em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus, com D minúsculo, deste século, quem é? Quem é? O Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo cega. A luz do evangelho, as boas novas de grande alegria, a verdade que liberta, que transporta das trevas para a luz, não chega ao pleno entendimento e conhecimento dos filhos de Deus. Por quê? Os filhos de Deus estão recebendo o quê? Filosofias do mundo, e não a verdade segundo Cristo. Quando uma pessoa está cegada pelo inimigo, ela chama o errado de certo, amado. Pasmem, mas é isso. Quando a pessoa ela está cega de entendimento, ela olha o errado e chama de certo. E o que é certo, ela chama de errado. Porque ela está totalmente cega. Então a pessoa diz, não, porque não tem problema nenhum fazer esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum eu fumar uma maconha. Não tem problema eu fumar um cigarrinho que é vendido ali no bar da esquina. Aliás, é lícito. Está sendo vendido ali por um comércio. Eu posso ir lá e comprar. Então, a luz do evangelho nos ensina o que é o bem e o que é o mal. O certo e o errado. O evangelho nos faz viver o sim, sim e o não, não. A graça de Deus nos revela que o sobrenatural de Deus já é nosso por direito. Já é nosso por direito a cura, já é nosso por direito a prosperidade, já é nosso por direito a libertação, a restauração, a redenção, a imortalidade. Tudo isso já nos pertence. É nosso por direito, porque nós somos filhos. Nós somos herdeiros. E o inimigo quer roubar o que nós temos por direito. O inimigo quer tentar roubar a nossa herança com as vãs filosofias. O inimigo tenta confundir os teus pensamentos para tentar colocar dúvida e fazer você mudar a sua confissão de fé. 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você crê? E você é um espírito com Deus? Você é um espírito com Deus, amados. Então em Cristo você é mais que vencedor. Colossenses 1, 27 e 28 diz, aos quais Deus, aleluia, aos quais, amados, nós estamos dentro destes aos quais. Tudo é Deus, é Ele quem determina, é Ele quem decide, é Ele quem ordena. Tudo se cumpre conforme a determinação de Deus. E a Bíblia diz, aos quais Deus quis dar a conhecer. Ele te escolheu para fazer isso. Dar a conhecer a você. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra da verdade
A graça de Deus nos faz perfeitos. Aqui, amados, todos nós temos que chegar à perfeição. Todos nós temos que nos esforçar para chegarmos à perfeição. Por quê? É a vontade de Deus para a sua igreja. Para que nos apresentemos a Ele perfeitos, como Ele é perfeito. Então aquele que diz, não, porque eu não sou perfeito, olha como ele tem uma má consciência. Não, porque ninguém é perfeito, não é? Quantos têm esse pensamento? O mundo inteiro aí fora. O mundo inteiro aí fora. Não, porque ninguém é perfeito. Eu também não sou perfeito. Amados, aqui nós dizemos, nós somos perfeitos. Aquilo que ainda não está perfeito na minha vida, Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está lapidando, e com o tempo que Deus determina para a minha vida, eu verei esta situação também perfeita. Por isso nós não recebemos o contrário. Porque nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É sermos perfeitos. Agora, se eu recebo a filosofia do mundo, eu olho para esse texto e digo, não, peraí. Não, eu acho que não é bem assim. E eu vou contender com a Bíblia. Eu vou contender com Deus. Eu vou replicar com Deus. Vou dizer, ô Deus, o Senhor está errado. Como é que eu vou ser perfeito? A igreja está entendendo? Olha, amados. Quem recebe os ensinamentos segundo Cristo, ele se torna perfeito em Cristo. Tanto homem como mulher. Criança como jovem. Não tem como ser diferente disso. A graça de Deus transforma. A graça de Deus educa. A graça de Deus renova. Então você está em Cristo, Cristo está em você, e por isso não há fracassos na sua vida. Não há derrotas na sua vida, não há maldição na sua vida. Então o inimigo quer ver os filhos de Deus com medo, com dúvida, com sofrimentos, com depressão, à base de calmantes. Isso que o diabo quer. O diabo quer ver um filho de Deus largado, abandonado. Mas você está em Cristo. E Cristo está em você. Em 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, diga todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo está em você. Você está no Espírito Santo. E quando você olhar para o espelho, você tem que contemplar a glória de Deus. Você é a glória de Deus na terra. Amados, ouça, você quando olhar no espelho tem que ver Jesus. E quem disser que isso é impossível, precisa sair da filosofia do mundo e entrar na verdade segundo Cristo. Porque está escrito, nós cremos e nós vamos viver isso, é o que nós vivemos e é o que nós lutamos aqui. Aqui não tem olhinho para passar na cabeça de ninguém. Aqui não tem lencinho para vender para ninguém. Não tem aguinha benzida. Aqui tem verdade que liberta. E a palavra diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Diga, eu tenho que ser igual a Jesus. Diga com mais convicção, eu tenho que ser igual a Jesus. E nada pode mudar isso na tua mente. Nada pode mudar. Não, porque eu sou eu. Não, Jesus habita em você e você está em Jesus. Então é Jesus que tem que aparecer na sua vida. Amém? Está claro até aqui, igreja? 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. O Senhor te fez sábio, justo, santo e redimido. Nós estamos aqui, amados, ouvindo aquilo que é segundo Cristo. Eu não estou falando aqui de religião, porque religião afasta as pessoas de Deus. Em Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo. Ah, amado, eu estou mesmo plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está aqui passando por uma transformação. Você está aqui, amado, sendo lapidado. Você aqui é o barro nas mãos do oleiro. E ele está fazendo a obra na tua vida. E ele vai completar essa obra. Crê nisso? Eu também. Salmo 1:3 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não escuta voz de ímpio, de perverso, de pessoas que não conhecem Deus. Essa pessoa, ela é feliz, porque ela só ouve a Deus, só anda com pessoas que ouvem a Deus, estão sempre na mesma fé, um incentivando o outro, não é? Com as palavras de virtude, com as promessas de Deus, trazendo a nossa lembrança, aquilo que nos dá esperança. Então, olha, essa pessoa, ela é feliz, bem-aventurada, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, aleluia, está na lei do Senhor, está em conhecer a palavra, está em estudar a palavra, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, amados, a graça de Deus, ela traz vida agora. É agora. É direto. Eu sempre digo para minha esposa, para a pastora, eu digo, a graça de Deus é algo fantástico. Porque é algo rápido na nossa vida. A conexão nossa com Deus é instantânea. Você fala algo com Deus aqui agora, dali a pouco, já diante de ti já está a resposta. Você pede algo para Deus aqui agora, ali na frente já está acontecendo aquilo que você pediu. A graça de Deus, amado, é o pacto de melhores e superiores promessas. Então a gente não fica, sabe, rodando, andando em círculo como o povo da lei. E está sempre com a vida destruída, sempre com a vida capengando, sempre com a vida de sofrimento. Por quê? Porque aqui nós temos acesso direto ao Pai. Pela graça. Porque nós cremos no que Ele fez a nosso favor. Agora, quando não se crê, então fica pelas beiradas. Quando não se crê, fica tentando achar um jeitinho. Olha, faz isso que vai dar certo, que Deus vai fazer para você. Então, não, Ele já fez para mim.
Ele já fez a meu favor, já está liberado. A bênção já está liberada para mim. Vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Não, pastor, toma esse copo d'água, que esse copo d'água vai curar o senhor. Eu já sou curado. Eu já sou curado, ele já me curou. E isso está em meu espírito e nada pode tirar isso de mim. A não ser que eu me deixe levar por essa filosofia. Ah, é? Vai dar certo então? Ah, então. Eu vou ser curado agora? Lucas 6, 44 e 45. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Eu preciso entender. O meu coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso entender que o meu coração tem que se encher de conhecimento da palavra de Deus. Para que a minha boca fale a palavra de Deus. Quanto mais palavra tiver no meu coração, mais palavra minha boca vai falar. Agora, se o meu coração estiver vazio da palavra, amado, a minha boca vai falar o quê? As filosofias do mundo. Porque se o coração de uma pessoa não estiver cheio da palavra de Deus, ela está cheia da filosofia do mundo. Então nós temos que retirar do nosso coração toda a filosofia do mundo e encher o nosso coração com a verdade de Cristo. Com aquilo que é segundo Cristo para a nossa vida. A igreja está compreendendo? Em Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Diga, eu tenho que conservar firme. Diga, eu tenho que conservar firme. Diga, eu tenho que ter cuidado para não ser enredado com vãs sutilezas e filosofias, que é segundo os homens, que é segundo a religião. Tem que ter cuidado. Se a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, amado, quem somos nós para dizer que não temos que ter cuidado? Se a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, quem somos nós para relevar essa instrução? Ele que está de pé cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós. Eu, principalmente. Estou sujeito a cair. Ou você pensa que Satanás não mira em mim? Muito mais do que em você. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tenha cuidado. Aquilo que Deus te dá, amado, ele é arma para a tua vida, ele é força para a tua vida. Cuide. Cuide disso. Para vermos o sobrenatural de Deus, nós não podemos fingir ser o que não somos. Nós não podemos fazer da nossa vida um teatro. Um faz de conta. Em determinada situação eu me porto de um jeito, em outra situação me porto de outro. Em uma situação o meu julgamento é de uma forma, numa outra situação parecida eu já julgo diferente porque são outras pessoas. De forma alguma. De forma alguma. Eu não posso me deixar levar por pessoas. Eu não posso fingir ser aquilo que eu não sou. Se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, olha, amados, a verdade de Cristo tem que ser manifestada na nossa vida. Eu tenho que crer
que eu sou santo. E assim eu tenho que me portar. Até meu celular tem que ser santo. Tem muito celular de crente aí, amado, que não é convertido, não. Tem muito celular de crente, amado. Só Jesus na causa. É WhatsApp, é não sei o quê, é mensagem, piadinha, coisa suja. Nossa vida é santa. Nós somos santos. E não é de fachada. Não é de fachada. Ela está indo para a igreja. Só Deus sabe o que tem no celular dele. Só Deus sabe as coisas que ele fica vendo na internet. Então, amados, nós somos santos. Diga, eu sou santo. Diga, eu sou próspero. Diga, eu tenho saúde perfeita. Diga, eu tenho saúde física perfeita. Diga, eu tenho saúde emocional perfeita. Diga, eu faço parte do povo mais feliz desta terra. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Diga, eu sou amado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou eleito. Diga, eu sou predestinado. Eu sou escolhido. O Senhor me colocou por cabeça. O Senhor me colocou por cima. O Senhor me faz reinar em vida. E assim eu vivo. Eu estou ensinando a você a verdade segundo Cristo. Quem dá ouvidos aos ensinamentos segundo Cristo tem a vida transformada. Quem dá ouvidos a vãs sutilezas e a filosofias não conseguem ver Deus agir na própria vida. Elas são emocionalmente doentes, são pessoas doentes da alma. Elas são pessoas que não se deleitam nas dádivas de Jesus, elas não têm prazer na salvação. São pessoas de baixa autoestima. São pessoas que não desfrutam da vida com Jesus. Elas têm uma vida espiritual superficial. E elas estão aí fora, como crentes, vivendo dessa forma, superficialmente, fingindo serem crentes. Essa é a verdade, irmão. Em Atos 5, versículo 1 a 4, diz, olha, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A questão da nossa vida com Deus, igreja, não é o que está por fora. É o que está dentro do nosso coração. É o interior que conta para Deus. E Deus, Ele quer fidelidade total. Deus não aceita a metade da fidelidade. Tanto que esse texto é para mostrar e deixar bem claro para nós, igreja, como Deus trata aquele que é infiel com Ele. Em qualquer área.
Deus não deixa passar em branco aquele que tenta zombar de Deus, aquele que tenta zombar do Espírito Santo, porque de Deus não se zomba. Então, ali, olha, nós vemos Pedro dando uma chance de arrependimento para Ananias. Porque quando ele pergunta para Ananias, ele diz assim, olha, depois, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, ele estava dizendo na certeza, olha, você mentiu. Por que você deixou Satanás encher teu coração? Por que você se deixou levar por esse pensamento maligno de mentir para Deus? Você não está mentindo para mim, você mentiu para Deus. Então, naquele momento, Ananias poderia cair de joelho e pedir perdão e se arrepender. Mas não. Não foi o que aconteceu. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Caiu e expirou. Ali diante da igreja, esse homem caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amados, isso aqui tem que chegar para a igreja hoje. A igreja de Cristo tem que ouvir isso e tem que temer. E entender o Deus o qual está servindo. E entender o Deus soberano da graça de Deus. Que não é um Deus que aceita qualquer coisa. Que não é um Deus que passa a mão na cabeça, não. Que não é um Deus bonzinho, não. É um Deus justo, reto, um Deus de amor, um Deus de bondade, mas que nos ensina a sermos filhos dele nessa terra. Então, olha, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Não foram nem avisar a esposa. Pedro, o que a gente faz? Enterra. Mas, enterra. A esposa vai saber que ele morreu. Pode enterrar. Quase 3 horas depois, aliás, na época não era enterrar, né? Era colocar dentro de um sepulcro. Quase 3 horas depois, ela não estava sabendo. E ela entrou na igreja. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Dando a chance dela também se arrepender. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. A mulher caiu e morreu. A vida espiritual não pode ser fingimento. Aquele que está em fingimento, um dia ele é descoberto. Aquele que está em fingimento, um dia, amado, ele cai diante de Deus. Ele cai diante da igreja. Porque Deus vê o interior. E, na graça de Deus, fingidos não permanecem. Na graça de Deus, fingimento não permanece, porque a graça é séria. É muito séria. E eu amo a graça de Deus por causa disso, amado. Porque a palavra se cumpre. É a palavra que se cumpre. Então, Deus, ele vem, anuncia, fala, ensina e cumpre. Por isso que nós temos que ouvir e dar ouvidos. Ouvir e obedecer. Amém? Versículo 10 e 11. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entretanto, os moços acharam-no morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. De Deus não se zomba, amém?
mentira e fingimento não passam em branco na obra de Deus. Na obra que é de Deus de fato, mentira e fingimento não passam em branco. O Espírito Santo não tolera mentira e fingimento na sua obra. Amém? Quem se entrega a isso, uma vida de mentira, de fingimento, na obra de Deus, as consequências são devastadoras, amados. Creia nisso, porque é Deus, o Deus de justiça. E a noiva dele é gloriosa, é sem mancha, é sem mácula. Marcos 10, 27 diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós queremos ser uma igreja saudável. Nós queremos ser uma igreja de fato, amado, a igreja de Cristo nessa terra. Então, nos auxiliando, nos ajudando, nos esforçando, sabe? Examinando a nós mesmos aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser alinhado, e um ajudando o outro. Amém? Um ajudando o outro, se fortalecendo na graça do Senhor. Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Então a Bíblia está dizendo, amém? Eu creio. Primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Deus aborrece. E o que Deus abomina? Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contendas contra irmãos. Amém? Semeia contendas contra irmãos. Deus abomina. Então, para viver a vida abundante que o Senhor promete, é preciso ser e não fingir que é. Diga, é preciso ser. Diga, é preciso ser e não fingir que é. Amados, quantos passaram por aqui? A pastora lembra, sabe muito bem. E alguns irmãos também. Passaram por aqui e disseram: eu amo a minha igreja. Eu amo os meus pastores. Eu amo os irmãos. E depois de um tempo, estavam amando outro lugar, outras pessoas. Enfim, pessoas que fingiam ser, não eram. Pessoas doentes emocionalmente. Todo tempo fingindo ser o que não eram. João 2, 23 a 25 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha que coisa, amados. Jesus, ele conhece o interior de todos. Então ele sabe quem está lhe honrando de fato, né, com os lábios e com o coração e com a vida. E ele sabe quem está lhe honrando somente com os lábios. Né? Ele diz: muitos me honram com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então são pessoas que fingem ser o que não são. São pessoas que não têm fundamentos sólidos, não têm raízes com Jesus. E viver os ensinamentos segundo Cristo gera isso. Gera raízes fortes, gera pessoas comprometidas com a palavra, pessoas que entendem a necessidade da vida íntima com Deus. E esta maturidade, amados, vai trazer a manifestação do sobrenatural da graça de Deus a todos nós. Em 1 Timóteo 3, 1 a 4 diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Amados, isso tem que ser nítido na vida do líder que Deus levanta. Isso tem que ser notório. E para a glória de Deus, amados, isso eu tenho sido na minha vida. Isso eu tenho vivido a cada dia que eu passo na graça de Deus. Tudo que a palavra de Deus mostra que aquele que vai estar ensinando a igreja deve ser irrepreensível. Família. Um homem, família. Um homem que cuida do seu lar, que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que tem os seus filhos, sabe, na disciplina, com todo respeito, na admoestação do Senhor. Não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, apto para ensinar, hospitaleiro, modesto, sóbrio, temperante. Então, para a glória de Deus, amados, nós estamos num ministério onde os nossos líderes superiores têm esta postura de vida também. E assim nós vamos aprendendo, nós vamos trazendo exemplo para a nossa vida. E é isso que nós ensinamos aqui a cada homem desta igreja, a cada mulher desta igreja, a viver o modo digno do Evangelho de Cristo, a viver a sã doutrina, para que sejamos de fato testemunhas de Cristo nesta terra. Em 1 Samuel 16, versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. As pessoas veem o que está mais em evidência. É isso que as pessoas veem e julgam, mas Deus vê o coração. E eu termino com João 6, 66 a 69, que diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus foi abandonado. Muitos deixaram de andar com o Senhor porque ele falava a verdade. A verdade dói para muitos, mas muitos permaneceram com ele. Muitos permaneceram com Jesus porque queriam a verdade. Por mais que talvez ela doesse, eles... não, é aqui que tem a verdade, é aqui que eu vou ficar. Então perguntou Jesus aos 12. Aleluia, aleluia. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Amados, quase multidão de 2.000 pessoas quase. E o que Jesus estava pregando não agradou. Se levantaram todos e deixaram Jesus falando ali praticamente sozinho. E ficaram os 12 que estavam com ele. E ele olha para os 12 e diz: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Amados, na graça de Deus nós não seguramos ninguém. Nós não seguramos ninguém, porque aqui não tem vã sutileza. Aqui tem a verdade segundo Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Porque é na rocha que nós estamos firmados e não em homens. Nós não estamos firmados em tradição segundo homens. Nós não estamos firmados em tradição religiosa. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Igreja, para onde nós iremos? Se só aqui nós temos a verdade. Aqui nós vamos permanecer. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Fique de pé no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você verá as manifestações sobrenaturais da graça de Deus na sua vida. Você crê nisso? Este ano de 2019, Deus vai realizar infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou pensado. Deus já preparou tudo. Está preparado para a tua vida. E nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, porque você está decidido a ter cuidado. Você está decidido a cuidar daquilo que Deus tem te dado. E isso vai trazer muitas bênçãos para a sua vida. Isso vai trazer muitas vitórias para a sua vida. Creia nisso, porque tudo já foi consumado. Amados, hoje durante o dia, eu falando com o Pai, como faço todos os dias, o dia todo, quando não estou atendendo alguém no meu trabalho, quando não estou conversando com alguém no meu trabalho, eu estou falando com Deus. Eu fico lá trabalhando sozinho e o tempo todo falando com o Pai, em espírito, em sintonia. E eu fico falando e ouvindo. Falando e ouvindo. E hoje, em um dos momentos que eu falava com ele, ele disse algo tão profundo ao meu coração, que aquilo me trouxe uma alegria, sabe, muito grande, porque muitas vezes a nossa humanidade, a nossa vida na carne, ela interfere demais na nossa vida espiritual. Mas muito. A nossa vida carnal. Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou. Porque nesta carne não tem o que presta. Esta carne, ela tenta me humilhar, ela tenta me envergonhar, ela tenta me abater e ela tenta me fazer duvidar das promessas de Deus. Ela tenta me fazer deixar de crer, como a mensagem trouxe. E o Senhor disse assim: a igreja que eu te plantei, qual a igreja que eu coloquei a tua vida para você crescer comigo, para você aprender sobre mim, para você aprender a respeito do meu nome? Onde eu te coloquei? Eu te coloquei no melhor lugar. Eu te coloquei com pessoas maravilhosas. Seus líderes, os quais eu ensino. Os seus líderes, os quais eu falo ao coração deles, para serem instrumentos para a tua vida. Se chama Cristo vive. Se chama Cristo vive. E o Espírito Santo me disse: repita. Eu disse em voz alta: Cristo vive. E quando eu disse
Cristo vive. Ele disse: eu estou vivo, fazendo as mesmas coisas que eu fiz no passado. Eu não estou morto. Porque muitas vezes os meus filhos dizem que eu vivo, mas pensam que eu estou morto. Muitas vezes a minha igreja diz que eu estou vivo, mas pensam que eu não posso fazer. Pensam que eu não posso mover o impossível. Por isso, repita mais uma vez, ele disse: Cristo vive. E eu disse: Cristo vive. Eu gostaria que você agora dissesse em voz alta: Cristo vive. Diga mais uma vez: Cristo vive. E Ele é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Creia nisso, amados. Receba isso para a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, o Deus que vive, o Deus que morreu e ressuscitou e está em nós, opera com o seu poder através de nós, com sinais, com maravilhas, com prodígios, com milagres. Senhor, é o teu nome toda honra e toda glória. Te agradecemos, Pai, por esta rica e poderosa mensagem que veio do trono de sua graça ao nosso espírito, para nos dar crescimento, para nos dar maturidade, para nos firmar muito mais no reto caminho, no caminho da tua graça, Senhor. Vamos ver as manifestações, Senhor, sobrenaturais da tua graça em nossa vida. Vamos ver a transformação. Vamos ver mudanças. Vamos ver a exaltação. Porque nós vamos ter, Senhor, em todo tempo, o cuidado com as filosofias, com as vãs sutilezas. Nós vamos ter cuidado para não sermos enredados, não sermos capturados com esses rudimentos do mundo, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Estamos vivendo segundo Cristo, segundo a verdade que liberta, e não segundo a tradição religiosa. Pai amado e bendito, que assim suceda na vida daqueles que nesta noite receberam esta palavra. Que assim suceda na vida daqueles que irão receber esta palavra, segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Deus, obrigado, Senhor, por nos revelar os teus mistérios, por nos dar o pacto de melhores e superiores promessas. Obrigado por nos plantar, Senhor, neste ministério que é sério, que é santo, que cuida da tua palavra com seriedade e compromisso, e luta pela fé evangélica, luta para ensinar o teu povo no reto caminho. Sabemos que em ti o nosso trabalho não é vão, Senhor, e dará muitos frutos para ti. Cremos no crescimento sobremaneira desta igreja. Cremos no aumento sobremaneira do número de ovelhas que serão resgatadas por ti, Senhor, do engano, da mentira, da lei, da tradição segundo o homem, Senhor, e serão trazidos para a tua verdade, serão trazidos para a tua graça. Assim nós declaramos, Pai, nossa vida neste ano 2019, num nível superior, num novo patamar espiritual, Senhor, e material, para que possamos sim, em tudo, testemunhar o teu poder e a tua glória. Recebemos o novo de ti, recebemos as coisas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós neste ano de 2019. Será grande e tremendo o teu agir na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém
E aqueles que creem e recebem, digam amém. Glória a Deus.